pessoal, tudo bem? Eu sou a Jaque Daros e você está no canal da Perfectus Art. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês esse tipo de pintura aqui. É uma pintura totalmente feita com lápis aquarelável. Não tem nenhum tipo de tinta aqui. Eu fiz tudo, desde a sobrancelha até o ponto de luz dos olhos, eu fiz com lápis aquarelável. Tem bastante gente utilizando essa técnica e eu resolvi trazer para vocês e ensinar e mostrar como é fácil utilizar esse material. Você tá vendo amarelado em um dos olhinhos? Eu vou mostrar no final do vídeo o que você deve fazer para que isso não aconteça. Aqui foi envernizado de duas formas diferentes. Então eu peço para você, se você tem curiosidade para aprender a envernizar uma peça dessa, assistir até o final do vídeo. Aproveita, se você não conhecia o nosso canal, tá chegando aqui hoje, se inscreve, ativa o sininho para você não perder as notificações. Deixa seu like, deixa aqui também os seus comentários, sugestões. A gente está respondendo aí a galera que está deixando vários comentários. Queria agradecer também você que está interagindo conosco. E se você também não conhece a nossa página no Instagram, vai lá para seguir a gente, é @perfectusartium. Lá tem as fotos dos trabalhos que nós fazemos para clientes, tem também muitas dicas por lá. Eu espero que você goste e bora pro vídeo. Então, para a gente fazer a pintura da cabecinha, nós vamos utilizar o lápis aquarelável. Então, antes de você começar a pintar, você pode fazer o contorno da pupila com lápis grafite, se você quiser. Eu já ensinei como faz também esse contorno no vídeo anterior do rostinho feminino. Se você não assistiu, vai lá e assiste também, tá bem legal essa aula. E aí aqui a gente vai utilizar o lápis aquarelável, tá? Então precisa ser aquarelável para dar a intenção de aquarela. Então se você utilizar um lápis de cor normal, não vai dar. Então precisa ser esse, tá? Não precisa ser dessa marca, você pode usar a marca que você quiser. Aí eu tô escolhendo 3 cores no tom de marrom. E aí a gente vai fazer esse olhinho primeiramente com a cor mais clara, eu vou utilizar, tá? Então nós vamos utilizar aí o próprio lápis para fazer o contorno da pupila. Então, se você tem dificuldade de utilizar o pincel, essa é uma técnica bem legal para você ter mais firmeza na hora de você marcar essa parte, tá? Essa área vai ficar bem marcadinha e não vai ficar torta. Tem muita gente que tem dificuldade de utilizar o pincel e isso é uma técnica bem fácil e simples para você começar a treinar. Faz devagar e deixa do tamanho que você quiser essa pupila, tá? Isso vai muito de acordo também com o estilo do olhinho que você quer fazer. Usa a criatividade e vai fazendo aí do jeitinho que você quer que fique. Então eu tô deixando bem certinho essa marcação, só mesmo o contorno dele, tá? Com o lápis. E aí eu vou fixar bem esse lápis. E aí a gente vai deixando ele mais claro até o meio. Eu vou fazendo esse círculo e eu vou pintando mesmo, como se a gente estivesse pintando num papel. Só que você vai tirando o peso da mão, tá? É bem pra ele ficar um degradê mesmo. Aí fica bem assim. Para a gente conseguir a aquarela, a gente vai utilizar o pincel umedecido. Você passa na água, tira o excesso de água e passa nesse contorno aí que a gente fez com o lápis. Se você prestar atenção, ele parece uma tinta quando você põe a água em cima. Então esse é a técnica, né, que fica a aquarela, né? Por isso o lápis aquarelável. Tem uma forma que eu utilizo bastante, que também é fácil se vocês quiserem utilizar, tirar a tinta do lápis com o pincel. Então o pincel tá úmido. E aí a gente vai passar esse pincel úmido na ponta do lápis. Então ele vai retirar essa tinta, tá? Eu vou tentar mostrar para vocês, ó lá, a pontinha marrom, que é a própria tinta do lápis. Isso também é uma forma que dá pra gente fazer, eu acho até mais fácil, depois que você fez o contorno aí com o lápis, você pode ir com o pincel, e é até bom que você consegue treinar também, se você não tem tanta firmeza assim com o pincel. É uma forma de treino também isso, tá? Então tá vendo que a gente tá passando e ele tá mais escuro, por quê? Porque eu tô deixando mais tinta aí nessa borda, né, na voltinha do olho, tá? Isso é uma forma que eu gosto de fazer, eu gosto de deixar essa volta bem marcadinha, e aí depois a gente vai puxando
a cor pra dentro do olho, tá? Então é critério também, você pode pintar a bolinha todinha de uma cor só, não tem problema. E eu tô mais trazendo esse vídeo para vocês verem que a gente consegue fazer com lápis, né? Com essa tinta do lápis aquarelável. Então, se vocês olharem, já ficou bem marcado, fica bem legal. E eu sempre tô umedecendo o meu pincel e tiro o excesso de água, tá? Então aí eu vou puxando, isso é tudo com calma, gente, não precisa ter pressa. Aí você vai puxando a tinta que tá aí em volta aí, a tinta do lápis, e vai passando pro centro, tá? Até ficar do jeito que vocês querem, a gosto de vocês. Fica um degradê muito bonito também. É mais fácil fazer essa intenção de degradê com o lápis, assim, com a tinta do lápis, do que com a tinta, por exemplo, PVA, que a gente utiliza. Porque ela, como é mais grossa, às vezes a gente tem dificuldade de fazer isso. Então, com o lápis é mais prático, tá? Aí a gente vai fazendo essa parte todinha com muita calma, sempre lembrando que a gente precisa ter tempo. E quando você for fazer alguma pintura, sempre olha alguma referência que você queira, faz uns testes. Se você souber desenhar, desenha antes, é muito importante para sair uma peça bem feita. O pincel também pode ser um pouco mais fino se você tiver, mas se não tiver, eu tô utilizando aí um pincel médio e dá pra gente fazer, que eu tô usando bem a pontinha dele, então não tem muito problema, tá? Aí com o lápis um pouquinho mais escuro da mesma paleta de cores, eu vou pegar um pouquinho aí dessa tinta do lápis e vou fazer a parte da pupila, tá? Isso também, a forma que eu faço a pupila, às vezes é um pouco diferente do que vocês às vezes fazem. Então faz a pupila aí do jeito que você gosta. Eu sempre gosto de deixar ela pra cima, né? Eu dou essa intenção aí com a pupila mais na parte superior do olho. Mas aí você faz do jeito que você quiser. Eu só tô deixando um pouquinho mais escuro, vocês vão ver como que vai ficar. E já dá uma diferença bem grande no olhinho. Daí fica mais escuro, eu deixei um pouquinho mais escuro essa parte da pupila. E aí a gente vai... Eu na verdade, não gosto muito de deixar muito escuro. Até porque acabou ficando um olho castanho, né? Se fosse um olho mais escuro, você pode utilizar o lápis preto aí também, que dá super certo. Sempre lembrando que para fazer esse tipo de pintura, a massa precisa estar bem seca, tá, gente? Então faz a cabecinha, o rostinho de vocês, deixa secar pelo menos um dia para poder fazer a pintura depois, tá? Vai reforçando também essas marcações que a gente já fez. Você pode refazer também com o lápis mais claro. Isso aí é tudo gosto também, tá, gente? Então, aonde eu acho que precisa fazer mais, né, deixar um pouquinho mais aparente a cor, eu vou colocando mais tinta aí do lápis, tá? Então fica assim essa parte. Agora a gente vai utilizar um pincel um pouquinho mais fino. Esse daí é o pincel filete, tá? Se você não tiver, você pode comprar também numa loja de produtos para unha que vende esse tipo de pincel. Então aí eu tô pegando o lápis preto e a gente vai retirar um pouquinho da tinta dele também, da mesma maneira. Umedece o pincel, pega a tinta no lápis e vai fazer o contorno aí. A gente vai fazer a parte dos cílios, tá? Eu vou utilizar o pincel bem fininho e aí a gente vai fazer essa parte dos cílios, tá? Vai com bastante calma também,
Se você tiver dificuldade, lembra que você pode riscar com o lápis aí, o lápis grafite também, tá? E fazer antes, tá? Pode fazer o desenho aí dos cílios com o lápis. Então vai fazendo os cílios aí, a parte dos cílios com bastante calma, vai tirando a tinta do lápis, tá? Lembra que você pode fazer antes com o lápis grafite, fazer o desenho desses cílios. Uma forma também que a gente indica para quem está iniciando, para começar, para treinar mesmo, né? E ter uma firmeza maior com o pincel. Se errar essa parte de pintura, a gente consegue também fazer a limpeza com a pontinha do palito de dente. Molha ela na água e passa onde você errou, que você consegue retirar essa tintura do lápis, tá? Aí eu vou puxar, na verdade, só um cílios, tá? Você pode fazer quantos você quiser, faz de acordo com o que você gosta. E o desenho também que você estiver fazendo, tá? Eu não tô pegando referência nenhuma, então eu tô mostrando só a técnica, como que dá pra fazer, tá bom? Então eu vou deixar bem simples assim mesmo. E aí você reforça, olha pra ver como que tá ficando. E vai fazendo aí seu olhinho, vai ficar bem legal. Pra parte de baixo, eu passo também, eu tô utilizando também aí o lápis preto, tá? Mas eu deixei um pouquinho mais claro que a parte de cima, só pra dar aí a intenção da marca do olho embaixo, tá? Isso também é gosto, critério, você pode deixar mais forte, faz do jeitinho que você quiser. Tô puxando um pouquinho aí pra parte da pupila e tô dando só uma marcação também, tá? Com lápis preto, tá bem mais claro do que o que a gente fez aí nos cílios, tá com menos tinta, né? Então é mais pra marcar mesmo o olhinho, pra ficar um pouquinho mais forte aí os nossos olhos. Aí eu vou reforçar mais, né, a parte dos cílios, esse contorno aí, pra ficar um pouquinho mais escuro. Sempre lembrando, gente, o lápis, ele não substitui uma tinta, óbvio, se você quiser utilizar tinta, você pode utilizar. Eu tô mostrando, na verdade, uma forma que tem bastante gente perguntando, então a gente tá fazendo aqui, tá? E ele também rende bastante, que se vocês perceberem, a gente tá pegando a tinta aí da pontinha dele e dá pra fazer várias pinturas. Então é uma coisa que vai durar bastante esses lápis aí, se você for utilizar pra pintar. Depois que tiver seca essa parte que a gente pintou, eu vou pegar o lápis preto e vou dar uma leve escurecida nele aí nessa parte superior. Você pode utilizar também o giz pastel, tem bastante gente que utiliza. Como a nossa pintura é só com lápis, eu tô mostrando pra vocês que também dá pra fazer, tá? Então eu tô deixando um pouquinho mais escuro pra dar essa intenção de esfumaçado, tá? Você pode fazer com um marrom bem mais escuro também. Eu tô utilizando o lápis preto. É quase imperceptível aí na tela, mas dá uma diferença bem grande aí nesse olhinho, tá? Aí a gente vai fazer o quê? Eu vou passar a parte um pouquinho mais escura do lápis ali na pupila pra gente fazer aí esse degradê do preto que eu passei em cima, esse marrom mais escuro e o marrom mais claro que ficou na parte de baixo, tá?
Vai reforçando as marcações que vocês quiserem, deixando do jeitinho que vocês acharem que vai ficar legal, tá? Aí eu tô só reforçando mesmo tudo que a gente já fez, porque como o lápis com a água, às vezes ele dá uma sumida, porque vai ficar bem aguadinho, então a gente vai reforçando aí. Aí pra parte do brilho dos olhos, né, ou ponto de luz, eu vou utilizar o lápis branco e ir fazendo da mesma forma. Retira a tinta do lápis com o pincel úmido, aí a gente vai fazer o pontinho de luz aí dos nossos olhos, tá? Faz quantos vocês quiserem e do tamanho também que vocês quiserem, tá? Tem gente que gosta de fazer maior, aí fica a critério. Dá pra fazer, você vê que dá um resultado bem legal também, não precisa da tinta. Lembrando que para fazer essa parte branca, a parte marrom tem que estar seca, tá? Aí a gente vai pegar o pincel mais fininho, vai retirar um pouquinho da tinta e vai fazer uns risquinhos aí na parte inferior do nosso olhinho. Dá um charminho também, fica bem diferente. Fica bem assim, tá vendo? E aí a gente vai fazer a parte da sobrancelha. Aí eu tô utilizando o próprio lápis pra gente fazer aí essa marcação. Usa o outro lápis se você quiser, mas com esse também dá certo, porque se você errar, você pode retirar, né, fazer aí, passar o algodão umedecido, espera secar novamente, né, a peça, e você pode passar o lápis novamente. Você pode fazer esse desenho aí quantas vezes você quiser, até ficar do jeitinho que você quer. Aí fica assim o nosso olhinho, eu fiz do outro lado para vocês verem. Faz da mesma forma, vai com calma. E aí eu utilizei aí um lápis rosa, né, pra gente só dar a corzinha na boca dele, tá? Eu já tinha passado, tô mostrando pra vocês como que ficou. E aí também é critério, você pode usar outro tom, outra cor, pra fazer essa marcaçãozinha aí dentro da boca. Aí pra finalizar, a gente vai passar base de unha ou verniz vitral, se você tiver. A dica que eu tenho para vocês que invernizam a peça é a seguinte: você precisa passar o verniz, pode ser o fosco, antes de passar essa base ou verniz vitral, porque senão vai amarelar. Se você passar a base e depois invernizar, vai ficar amarelo, tá? Então essa é a dica, sempre passa o verniz antes, deixa ele secar pelo menos um dia e depois você passa o verniz vitral ou a base de unha para dar esse brilho dos olhos. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, não esquece de deixar o seu like e até o próximo vídeo.